Glórias a Deus, amado irmão, amada irmã, louvado seja o Senhor por mais este dia que Ele nos deu, sábado, dia que Ele fez para nos dar descanso. Conforme o mandamento, é claro, nem todos seguem, mas aqueles que buscam conhecê-lo a cada dia e se desenvolvem nesse conhecimento, num crescimento espiritual de maturidade para alcançar a plenitude da existência, realmente, glórias a Deus por esse sábado de renovação. Sabe, amado irmão, eu falei exatamente isso porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia, alguns, né? Eu não vou falar todos, mas tem muitos cristãos, muita gente dentro da igreja que de repente até pensa dessa forma. Não de maneira bem declarada, mas até no inconsciente. Por causa de uma religiosidade cultural, uma religião imposta pela sociedade. Porque de repente vai para a igreja, na verdade, porque a sociedade ensina a ir para a igreja. Mas o coração não está na igreja. O coração não é igreja. Então, eu digo, sabe, tem muitos que estão dentro da igreja, mas não se converteram ainda. E eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo que muitos estão dentro da igreja, vivendo conforme a igreja, entre aspas, mas ainda está cheio do mundo no coração, nas práticas, nos costumes, nos hábitos. Porque na verdade não abandonou o mundo e nem quer abandonar. Continua praticando as coisas velhas, continua tendo o velho homem no inconsciente, na verdade, de maneira até consciente. E o estar na igreja, na verdade, não traz, de repente, um incômodo. Mas entenda, amado irmão, amada irmã, igreja é lugar de santificação. Porque a igreja é onde a palavra de Deus é ministrada. A palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas, como assim? Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele é a verdade. A verdade que liberta é Jesus. Mas o que acontece? Muitos estão dentro da igreja, mas não querem um compromisso com o que Jesus ensinou. Santificação, pureza, ser irrepreensível, ser luz do mundo e sal da terra, ser padrão para o mundo. Porque quando o mundo olha para quem é cristão, deve ver Cristo. Porque cristão é exatamente seguidor de Cristo. Então quem olha para o cristão tem que ver Cristo nas atitudes. Em cada passo, em cada atitude, em cada gesto, temos que expressar Cristo. E se eu não tenho feito isso, eu peço perdão, mas eu vou continuar lutando para ser cristão, para ser digno de ser chamado cristão. Porque, sinceramente, a salvação não é por dignidade, não tem a ver com o que eu sou digno, não. Eu digo, quando eu falei agora ser digno de ser chamado cristão, não é digno da salvação, não, porque salvação não tem a ver com dignidade, é graça. Mas entenda, a palavra de Deus diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tem que haver dignidade. Tem que haver verdade em nós. Isso é dignidade, é expressarmos a verdade que age no nosso coração. Por isso alguns estão até dentro da igreja, mas não são igreja. Ainda. De repente Deus ainda tem o propósito de salvá-los. Quem sabe é Ele, não nós.
Porque o livro da vida está com Ele. Ele já sabe todos que irão subir. Deus conhece o fim desde o princípio, as coisas que não foram como aquelas que já foram. O seu conselho será firme e Ele fará toda a vontade dele. Mas, amado irmão, você consegue enxergar nas tuas próprias atitudes as marcas de Cristo? As marcas da cruz? As marcas da renúncia? Porque cristão tem marca, tá? Cristão tem marca. Principalmente se você conhece um cristão que não tem lutas, não tem dificuldades, não passa por momentos desconfortáveis na vida, é realmente bem contraditório. Porque, primeiramente, quando ele diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", quem venceu o mundo foi ele. Mas, aí falar: "Não, mas eu tô bem, eu tô estável, eu não tenho problemas, eu tô com a vida estabilizada, tenho tudo que eu preciso, vivo bem, tenho minha família unida, tenho tudo pleno na minha vida, sem lutas". Aí eu falo, tem alguma coisa errada. Porque, amado irmão, a nossa vida é de luta em luta. Isso exige de nós a fé. Porque se não for pelas lutas, para que precisaríamos de fé? Se não fossem as lutas, para que precisaríamos nos converter? Se não fossem as lutas, se não fossem as aflições, sinceramente, onde o ser humano ia buscar Deus? Mas Deus, Ele amou o mundo. Ah, mas peraí, o mundo já não maligno e Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Quando ele diz: "Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna". Deus não amou o mundo na essência. Deus amou o ser humano na essência. Deus amou o ser humano e não quis deixá-lo se perder. Ele não quis deixar você se perder. Ele não quis perder você para a eternidade do inferno. Na verdade, a eternidade não é do inferno, e sim do lago que queima em fogo e enxofre, até onde o inferno será lançado. Mas ele não quer te perder. E por isso, ele usa instrumentos, que nem esse vaso meio tortinho aqui. Esse vaso meio estragado, mas que ele restaura. Que ele levanta. E que ele usa como agrada a ele. Porque, amado irmão, não é fácil não ser cristão. Não é fácil carregar a cruz. Mas vale a pena. E aqueles que se prostraram diante do Senhor, renunciaram à própria vida e se vestiram da cruz. Esses que renunciaram à própria vida terão galardão com certeza, mas gerarão frutos. Farão herdeiros da fé que professam. Gerarão discípulos. Conforme que a palavra de Deus nos traz luz. Porque, Jesus fez os discípulos. Se tornaram os apóstolos, tudo certinho. Mas depois foram enviados 70, ou seja, não eram mais os 12, já eram mais. E assim, numa pregação, 3.000, depois 2.000, ou seja, 5.000 homens. Mas ainda assim, foram sendo acrescentados mais e mais e mais. Porque Deus acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Quem alcança é o Senhor. Pela nossa pregação? Sim, pela pregação que Ele nos conduz a fazer. Porque Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade.
Mas não se preocupe, ele galardoa todos que o servem. Ele recompensa. Não se preocupe, tem galardão. Mas não faça por galardão. Faça por amor, por honrar ao Senhor, para honrar o teu Pai, para honrar aquele que deu a vida por ti. Jesus Cristo morreu por nós, para nos salvar. Mas ele também morreu para nos curar, nos libertar, nos trazer vida em abundância, sim, mas principalmente para nos restaurar como criação, imagem e semelhança do Senhor. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Diga isso para você mesmo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E a cada dia, pela palavra do Senhor, eu quero me transformar para ser plenamente imagem e semelhança do Senhor. Eu ainda não sou pleno. Ainda não. Ainda preciso me consertar bastante. Mas, amado irmão, a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho falado constantemente desse contexto, mas, sinceramente, todos nós, cristãos, seguimos isso. Nos transformamos constantemente, continuamente, para chegarmos a um nível de maturidade maior a cada dia, para vivermos a plenitude da vontade de Deus, conforme o seu propósito. Independente, alguns fazem, outros não. Independente disso, não olhe para quem faz e quem não faz. Olhe para a tua vida e analise se você está fazendo. Eu tenho lutado sim, e quero ser referência para você e para todos que olham para a minha vida. Mas eu sei que muitas vezes algumas atitudes podem expressar o contrário disso. Porque eu sou falho, eu erro. Mas eu amo ao Senhor e quero honrá-lo. E quero errar cada dia menos, para que cada vez mais eu seja imagem e semelhança do Senhor. Amado irmão, seja cristão e deixe Cristo florescer na tua vida. Ele cresça e nós diminuamos sempre, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe nessa noite, viu? Receba essa mensagem curta e reflexiva para te conduzir a ser um cristão melhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Amado irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe abundantemente mesmo. Me perdoa, o sono aqui onde eu moro é complicado, que todo final de semana é assim. Eles colocam música alta e normalmente essas músicas mundanas. Mas meu pensamento está no alto, nas coisas do alto. E é isso que eu falo para você. Não deixe que o mundo ao teu redor te contamine. Você está no mundo, mas você não é dele. Nós somos do Senhor. A nossa origem é o céu. O nosso paradeiro é o céu. Nosso destino é o céu. Então, não deixemos que nada nos contamine. Amém? Que Deus te abençoe. Conte sempre comigo. Se precisar, pode chamar. Messenger, WhatsApp. É só você chamar e eu estarei à disposição. Amém? Desculpa algumas falhas, até nas pronúncias e tudo mais. Algumas vezes o cansaço me faz, de repente, falar coisas erradas algumas vezes. E principalmente momentos de distração, displicência. Mas a graça do Senhor é sobre mim. E louvado seja Ele que me dá a graça de ministrar essas mensagens. Ainda que com dificuldades, não tenho tido muita mobilidade, não tenho tido muita força. Eu gostaria muito até, estava meditando, falando, meu,
Que o Senhor me dê graça para em breve ter, de repente, uma poltrona, uma cadeira para fazer isso. Mas por enquanto eu não tenho. Glórias a Deus, que me dá tudo que é necessário. Por enquanto eu faço aqui. Eu durmo aqui no colchão, no chão aqui, para honra e glória do Senhor. E não reclamo, não murmuro. Pelo contrário, glorifico ao Senhor. Porque isso não é desconfortável, pelo contrário, eu consigo dormir muito bem. Para honra e glória do Senhor. E não faço isso, e nem digo isso, querendo que alguém, eu quero uma cama. Não, eu quero que o Senhor direcione tudo. Porque eu creio que em breve eu terei meu quarto novamente. Já tive quarto, sim. Na casa anterior que a gente morava, eu tinha meu quarto. Hoje aqui, na verdade eu durmo na sala. Mas, tudo para honra e glória do Senhor. Graças a Deus, que me dá tudo o que Ele tem para mim. E literalmente cuida de mim. De maneira graciosa. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu te amo, meu irmão. Conte sempre comigo. Em nome de Jesus. Ósculo Santo, em nome de Jesus. Amém.